Estamos de volta ao programa Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev. Estamos conversando com a jornalista Leliane Petrocelli. Leliane, eu ia te perguntar do momento positivo, mas me veio uma pergunta assim. Hoje você trabalha com marketing. Em algum momento você pensou assim, eu sou mais marqueteira e menos jornalista, ou mais jornalista e menos marqueteira na sua vida? Eu acho que eu sou mais jornalista. Você é mais jornalista. Não, mas na verdade é que assim, é até legal você perguntar isso, porque as pessoas confundem um pouco e acham que as duas coisas estão completamente separadas, quando na verdade não, né? Eu vejo a comunicação como uma ciência social, Sim. né? E o marketing hoje, ele é uma filosofia, digamos assim, empresarial, se aplica a qualquer circunstância. Mas vamos falar do marketing enquanto ferramenta. Dentro do marketing, nós temos a comunicação integrada de marketing, que é uma parte do marketing. E aí a comunicação está totalmente atrelada, né? E eu até brinco que o pessoal da publicidade vai ficar bravo comigo, mas eu falo que o jornalista ele tem um pouco mais de, vou usar até uma linguagem policial, ele tem o tirocínio para redação publicitária, inclusive. Entende? Porque quando ele entende o que é importante, o que chama atenção numa notícia, ele também entende o que chama atenção numa... Em qualquer outra esfera o qual que é a utilize pegada da linguagem. coisa, né? Então, para mim, as duas coisas se complementam muito, assim. O fato de eu ter a veia jornalística no marketing, para mim, é 80% de caminho andado, né? Sim, Nessa estrada. Vamos voltar então, porque eu estou curioso com relação à questão. Desculpa, aqui me veio assim de falar assim. Deixa eu perguntar para a Leliane se ela é mais marketing, menos jornalista. Eu acho que eu já estou 50%, né? Um pouco de tudo, Um pouco né? de tudo, Bom, alguma coisa então que tenha te trazido, que tenha te emocionado na sua profissão? Tem muitas histórias. Sim. Porque quando você lida com... no caso, eu estava até comentando com você, a grande parte eu cobria a editoria de cidades. Sim. E cidades você faz saúde, educação, eu principalmente fazia justiça e polícia. Sim. Mas fiz de tudo um pouco. Nossa, mas polícia deve ser É bem pesado. complicado. E é isso, assim, né? Então, na verdade, aquela situação que a gente viveu daquela época do PCC, daqueles ataques Sim. nas penitenciárias, Sim. não sei se você se lembra Eu disso. me lembro. Acho que 2007, se não me falha a memória. Que teve uma repercussão 2006, aqui no interior. 2007, né? Eu lembro de ter passado um Dia das Mães na porta da João Santana, ali em Riolândia, né? Que era mais próximo daqui da nossa região. Então, assim, ali você via reféns, pessoas saindo, famílias. Eu falo até me arrepia. Sim, São imagino. histórias, eu me lembro também de uma situação de um incêndio numa casa que a gente largou tudo e começou a retirar cachorro debaixo de cama, gato, botijão de gás, que não dava ali para... assim, o foco é a notícia, óbvio, mas e o ser humano? Né? Onde ele fica. As enchentes, Votuporanga, na época que eu trabalhava em Votuporanga, nós tivemos muito problema na Maria de Freitas Leite, era uma rua que tinha uma incidência muito grande de enchentes. Sim. Eu vi o tempo de chuva, eu já ficava apavorada por aqueles moradores, porque eu entrava ali, a gente fazia a cobertura do que tinha acontecido, e eu sabia, né, eu lembro de uma mulher falar pra mim, eu tenho medo de tempo de chuva. Então eu já fui ficando com medo por ela, né? Sim. E várias outras histórias, por exemplo, em Rio Preto, eu lembro uma vez de eu cobrir uma situação repercutindo a questão das saídas temporárias, né, que é um problema até hoje. E a gente, era uma senhora, eu me lembro disso, era uma senhora, o neto morava com ela, ele era presidiário, ele tinha direito a essas saídas e todas as vezes que ele saía, ele espancava, ele usava drogas, ele abusava da avó. E assim, já teve uma situação da gente chegar lá junto com a polícia que ela estava praticamente toda ensanguentada, espancada, largada, abusada. Então, assim, aquilo, como ser humano, nossa, a gente voltava mal demais, sabe? Para a redação, aquilo ficava com a gente e você queria poder fazer alguma coisa. Acho que é isso que me levou ao direito, para te falar a verdade, assim, sabe? Você falava, meu Deus do céu, as pessoas não estão vendo o que está acontecendo na prática, né? Então, isso tudo causa emoção, causa... sabe? É uma sensação terrível. Por meio desses depoimentos que você fala, que a gente nota o quanto é complexo ser jornalista. E trazer à tona isso, né? Não para ir lá como um abutre, como muitas vezes eu ouvi isso também. Né? A questão de cobrir um fato doloroso como esse não é expor a vida da pessoa, mas é até mesmo cutucar as autoridades no bom sentido do termo, porque alguém precisa fazer alguma coisa. Se a gente não expõe
isso porque você lá na sua casa talvez não está passando por isso, não está nem vendo. Só que isso é a realidade de muita gente e quando a gente começa a lidar com esses números, a lidar com esses casos, a gente que ia em busca dos registros, a gente via a quantidade. Então, assim, a gente várias vezes fez mapeamento do crime em Rio Preto, né? Já numa outra etapa que eu estava lá. E isso incomodava muitos furtos de veículos em regiões, né? Muito próximo às faculdades, às vezes acontecia, acho que não deve estar diferente hoje. A gente fazia um levantamento da Polícia Civil, como é que estava isso, eu sei que incomodava. E assim, o meu cumprimento à Polícia Civil, porque realmente enxugam gelo mesmo, porque estão amarrados, hoje a gente vê isso, né? O quanto estão amarrados, mas alguém precisa tomar uma atitude. E se eles não forem... se não houver essa inquietude da população, ninguém vai buscar. Infelizmente, nós temos uma cultura onde as coisas só funcionam na base do escancaramento. Entendi. E se ninguém fizer isso, tá tudo bem. Com relação, por exemplo, eu acho que eu já até pego um fio disso que você está falando, desse comprometimento do jornalista com relação, ao social. E aí, eu gostaria de perguntar para você qual a sua opinião agora com as notícias que estão sendo veiculadas, que a gente não tem muito controle, as fake news. Qual a sua opinião a respeito delas? O que você acha? Se pode haver um controle delas? Como você enxerga isso? Pode, eu acho que esse controle depende de cada um de nós. Sim. Porque é a mesma coisa da droga, né? Quem consome. Então, assim, quando eu aceito aquilo, eu consumo aquilo numa boa, tá tudo bem, eu não vou reagir em relação a nada, quanto mais... Isso, fazendo uma correção, não diria da droga, vamos falar da receptação. Sim. Né? Se tá tudo bem para mim ver a venda de coisas mais em conta ali, um carro que valia tanto por um outro valor, um celular que custava R$ 5.000 e eu tenho como comprar por 500, eu tô consumindo aquilo, entendeu? Então tem mercado para aquilo. Exato. Então é o que eu falo, é reflexo, né? É reflexo dos jornalistas que a gente tem hoje. Então, assim, o fake news me incomoda muito e foi uma das coisas que eu mais bati com veemência nessa campanha eleitoral que passou. Sim. Até que porque foi é uma veia que eu tenho aí também, né? Eu trabalhei com consultoria política há muito tempo. Gente, tudo bem, cada um tem essa opção, mas não vamos deixar espalhar coisa que não é verdade. Sim. Né? E aí, como combater o fake news? Primeiro é você não digerir isso. Primeiro é você suspeitar de qualquer coisa que venha. Mas como? Opa, peraí, a gente tem tanta gente séria aí no mercado, a gente tem tantos veículos sérios, e a gente sabe a dificuldade do cara estar aberto até hoje. Né? Vamos consumir coisas sérias, não qualquer coisinha, porque hoje em dia, com a questão do digital, qualquer um abre um sitezinho, um HTMLzinho aí, e tá mandando ver. Tá criando alguma coisa via meme, via redes sociais, WhatsApp, qualquer um escreve e replica. Mas espera aí, uma coisa é você ir propagando coisas que não tem sequer um registro, uma fonte. Outra coisa é você ter uma notícia com link, com algo sério, né? E não estou falando só de Estadão e de Folha, não. A gente tem excelentes veículos, excelentes. A gente estava falando de startup, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa, nessa mesma cobertura do Márcio Tomás Bastos, a Laura Diniz, que era jornalista do Estadão na época, estava na região. Hoje, eles têm uma startup chamada Jota. Eu acompanho e até eles ganharam um prêmio agora como startup de comunicação na Colômbia, foi bem legal. E se você entrar, é um site muito sério que traz justamente esse acompanhamento do Poder Judiciário como base, mas eles transitam bem entre os três poderes e eles trazem o que aquilo afeta a vida do cidadão. Eu diria assim que é uma hora do Brasil mais... Moderna, não estou querendo comparar, mas eu quero dizer assim, eu acho importantíssimo ouvir Hora do Brasil, eu gosto. Eu gosto também. Quando eu falo que para todo mundo é um lugar que eu adoraria trabalhar, mas de uma outra roupagem, precisa, né? Mas, isso é sério, mas ali é uma notícia oficial, agora vamos repercutir o oficial na vida do cidadão? Sim. Uma coisa é você falar que teve um aumento, uma queda do dólar, outra coisa é falar o que isso está implicando na tua mesa hoje. Ou o que isso vai implicar na tua vida amanhã. Ok. Ô Liliane, me fala um pouquinho o que é uma startup. Porque muita gente, não sei se você poderia uma informação básica, assim, porque muita gente às vezes... Eu não sou, acho que a pessoa mais indicada, mas... Como você está falando bastante da startup,
Que seria Eu penso que é uma nova organização empresarial hoje, Entendi. que foge um pouquinho do tradicionalismo e também da burocracia, mas que permite que pessoas possam trabalhar dentro das suas habilidades de uma outra construção, né? Sai fora um pouco daquela questão do predial, daquela infraestrutura pesada e tudo mais. Uma coisa mais São digital. pessoas contribuindo, exatamente, com as suas habilidades de uma forma mais leve, né? Eu não posso falar por eles, mas eu acredito que ali, pelo que eu vejo, cada um está numa capital produzindo conteúdos extremamente relevantes para um site que traz isso, que vende notícia de qualidade, que também deve ter as suas formas ali de ganhar dinheiro via anúncios. Entendi. Mas assim, eles se organizam de uma forma diferente, mas mais leve, né? Eu penso que é isso, eu enxergo isso, sabe? Várias habilidades convergindo para o mesmo fim, de uma forma muito mais leve. Mas é o que eu estou te dizendo, eu realmente não tenho essa competência para falar, é isso, é aquilo. Né? Mas eu enxergo isso como uma forma muito mais leve, muito mais ágil e moderna de se formar, fazer uma formação empresarial ali. Eu acho que muitos jornais estão recorrendo a startups, né, para... Não diria jornais, mas muitos jornalistas, bons jornalistas, têm recorrido aí a essa formação de notícia de qualidade de uma outra forma, sem ter um veículo tradicional por trás. Tipo assim, eu não sou funcionário de uma empresa, eu sou parte da empresa, né? Você vê muito startup em tecnologia, né? Essa parte de aplicativos, enfim, de mídias, redes e tudo mais. Eu até peço desculpas porque realmente eu não... Foi uma curiosidade minha, porque às vezes eu também tenho algumas dúvidas com relação a isso, mas eu perguntei mais para a gente bater um papo a respeito, mas não tem problema. Eliane, a última pergunta que eu gostaria de fazer para você. Hoje, muitas pessoas falam assim, eu não vou fazer a graduação de jornalismo porque não preciso ter o diploma. Para ser jornalista não é necessário ter o diploma. Que conselho, se você pudesse falar alguma coisa para esses estudantes que querem fazer jornalismo e ficam bloqueados exatamente por isso, qual conselho que você daria a eles? Bom, em 2009 eu fui uma pessoa que fui para a rua contra isso. A gente organizou uma manifestação. Todo mundo foi para a rua? Fui para a rua aqui, foi uma manifestação aqui mesmo, claro, pequena, porque a quantidade de jornalistas em relação à população, né, nós somos minoria. Mas eu fui para a rua, assim, porque eu manifestei de várias formas o meu descontentamento com isso. Mas porque está defendendo o seu? Não. Primeiro que eu costumo dizer que passarinho, ele voa. Eu sou pássaro. E eu acho que boas pessoas, todas têm que ter, todos os profissionais de todas as esferas têm que ter isso na cabeça. Somos pássaros. Hoje nós estamos num galho, se esse galho quebrar ou alguém vir e cortar, nós vamos voar e tudo mais. Então eu acho que tem lugar para todo mundo que gosta do que faz com amor e faz com dedicação e responsabilidade. Isso. Independente de ser bom ou não. Independente de ter diploma. Não vamos entrar nessa esfera, né? Isso, exato. Mas eu penso assim, a profissão perdeu muito com isso. Sim. Nós sentimos isso na graduação, né? Nós sentimos, você é professor acadêmico nesse sentido, a gente sentiu esse impacto. Com isso surgiram as fake news, por exemplo. Sim. Né? Então a gente está dando margem para que qualquer pessoa faça aquilo da forma como achar melhor, e não é bem assim. A gente estudou para isso, sabe? E é complexo. E é complexo, e tem uma alta parcela de responsabilidade nisso, porque você é formador de opinião. Sim. Entendeu? Então, quando você está colocando uma notícia ruim, as pessoas estão digerindo uma notícia ruim, você está contribuindo para que as pessoas... É a mesma coisa do mau professor. Sim. É a mesma coisa. Um mau professor em sala de aula, ele está trazendo para baixo, vamos dizer assim, está nivelando para negativo aquilo ali. É a mesma coisa do profissional, que eu nem chamo de profissional, do cara que está no mercado hoje e, eu sou jornalista. Mas tem uma linha que né, a liberdade de expressão. Meu amigo, numa coisa não tem nada a ver com a outra. Você, enquanto cronista, enquanto articulador, enquanto articulista, enfim, você tem várias funções dentro da mídia como um todo. Você pode, né, tanto na impressa, na digital. Hoje, então, que o digital nem se fala. Antigamente você tinha o colunista, né, o articulista, a pessoa que às vezes era um comentarista de televisão. Você não precisa necessariamente ser jornalista, né, para isso. Agora, o cara que lida com notícia, você precisa. Você precisa.
Adorei o papo Eu que nós adorei. fizemos. Obrigada. Espero que você volte para falar algumas coisas mais, porque eu acho que é Nossa, importante a foi- gente comentar sobre comunicação Foi um hoje, né? prazerzaço, eu sou uma entusiasta da comunicação mesmo. Sou uma pessoa que acredito que a comunicação ela tem uma parcela fundamental nessa evolução que nós estamos passando e sempre passamos e é constante. Sim. Eu enxergo o jornalismo assim como eu penso que hoje mais do que um canal ele é um filtro Sim. importantíssimo da sociedade. Ok, então, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Ok, terminamos o nosso programa aqui. Nos vemos na próxima. Até mais.